Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ateras Cash, um podcast criado pela Ateras. A Ateras é uma consultoria para resultados de excelência que possui soluções nos eixos de posicionamento, gestão, educação e carreira. Muito prazer, eu sou o Yuri, sou o host do podcast e todo mês nós nos reunimos aqui para falar sobre os desafios e as oportunidades de gerir negócios e posicionar marcas com excelência. Você encontra os nossos episódios completos tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes desses episódios você encontra nas redes sociais pelo @ateras.co. E abrindo o bloco do AT Apresenta, temos como tema deste episódio os 8 dilemas que os gestores enfrentam. Dúvidas que podem travar o crescimento dos negócios. Então, fique super à vontade para compartilhar o link desse episódio aí com qualquer pessoa que tu achar que pode se interessar também por todas essas recomendações, sugestões aí sobre o assunto. Então, introdução feita, vamos nessa. Comigo novamente estão, a Adriana e o Gustavo. Seja bem-vinda, Adriana. Como é que tá se sentindo para esse episódio? Muito bem, feliz, desse reencontro. Depois do episódio 1, estamos aqui no episódio 2. Temos muitos assuntos bacanas aí para conversar, ideias para trocar e compartilhar com quem está conosco. Perfeito. Seja bem-vindo novamente, Gustavo. Como é que tá se sentindo? Qual a expectativa? Obrigado, Yuri. Então, acho que a expectativa é muito boa, da gente ter mais esse espaço de fala para trazer algumas respostas, sobre alguns desafios dos gestores que a gente enfrenta no dia a dia da atuação do nosso trabalho. Então, vai ser mais uma oportunidade para a gente estar compartilhando aí. Maravilha. Bom, apresentações feitas, Vamos agora focar na pauta do episódio. E a primeira pergunta é para Adriana. Como saber qual que é o momento ideal para realizar um trabalho de posicionamento de marcas? Para falar sobre isso, é importante falar sobre o que é posicionamento. Posicionamento é o lugar que a tua marca ocupa na cabeça do cliente. E para contextualizar melhor isso, eu quero trazer uma citação do Martin Neumann, que ele é autor do livro Zag. E é muito bacana a frase que ele traz, porque ela sintetiza todo esse sentimento, Se você não consegue explicar por que a sua marca é atraente, por que ela é diferente, não é a sua resposta que precisa ser consertada, é a sua marca, é o seu posicionamento. E como a gente começa um processo de posicionamento de marca, A gente pode buscar, então, quais são os nossos referenciais competitivos dentro do nosso segmento. Quais são as nossas referências? Quem está fazendo o que nós fazemos da melhor forma possível, com mais excelência? São para essas marcas que nós precisamos olhar, é com elas que nós devemos andar. É a partir dessa referência que a gente vai modelar o desenvolvimento da nossa marca, trazendo, claro, para o nosso contexto e trazendo elementos de diferenciação, que é a segunda recomendação. Como construir esses elementos de diferenciação? Como não ser escolhido apenas por necessidade ou preço? E aí eu gosto de citar um exemplo que é a partir de uma marca que é icônica. E trazendo esse exemplo, eu acredito que vou conseguir elucidar muito bem essa resposta. Se eu te convidar para ir ao circo, Yuri, talvez tu vá me dizer, muito obrigada, eu não gosto de circo, enfim, não é a minha expressão de arte favorita, eu já tenho um compromisso, enfim. Muito provavelmente, as pessoas vão olhar para isso talvez com um desinteresse ou um interesse minimizado, Sempre comparando se não existe algo melhor para fazer do que isso. Agora, se eu te convidar, Yuri, para ir assistir um espetáculo do Cirque du Soleil, provavelmente tu vais me responder, uau, quero muito. Quando? Quando? Por quê? Por que a gente tem esse sentimento, usando então como exemplo essa marca? Porque a gente sabe que o que ela vai entregar tem um nível de excelência absurdo. Porque ela se reinventa o tempo todo, ela surpreende o tempo todo, ela tem essa assinatura de autenticidade.
Então, esse é o grande recado quando a gente fala sobre posicionar marcas. É olhar para as referências de onde nós queremos estar e, a partir disso, criar os nossos diferenciais competitivos, trabalhar esse desejo pelo cliente, né, que ainda não foi impactado pela nossa marca, ou intensificar, aproximar a relação desse cliente que já está conosco. E isso é posicionamento de marca. Muito legal, muito legal. Realmente faz bastante sentido. Se fosse um circo qualquer, provavelmente eu ia pensar, não, mas será que não tem mais nada para fazer? Agora, quando muda o valor, tu muda a prioridade, né? Parece que traz essa carga assim, não, é algo realmente único que vale a pena eu abrir mão de outras coisas para poder, né, viver isso, né? Se for um produto em si, daqui a pouco faz sentido eu deixar de investir o dinheiro nisso para investir nisso, porque tu realmente tem essa percepção de valor mais nítida, né? Essa marca é tão poderosa que, independente do que a gente faz, né, das nossas carreiras, da nossa profissão, o pensamento que a gente tem é: eu vou sair impactado desse espetáculo. Isso, de alguma maneira, vai me transformar, vai me tocar, vai servir para algo. Então, isso é o máximo de excelência que uma marca consegue entregar, ao ponto de gerar o desejo da pessoa entender que ela vai sair transformada, impactada, beneficiada em assistir um espetáculo como aquele. Então, por isso que eu trouxe essa referência, porque ela consegue ilustrar muito bem para quem nós devemos olhar, né, a partir dos nossos negócios. Sim. E como nós podemos construir elementos como esses. Perfeito. E o bacana é que a tua pergunta ela já se conecta com a próxima pergunta que eu vou fazer agora para o Gustavo, né? Gustavo, como que uma empresa pode enfrentar os desafios comuns, né, aos seus pares ali de setor, concorrentes, mas conseguir ainda assim se sobressair e liderar? Como talvez o caso aí do Cirque du Soleil. Bom, Yuri, conectado com tudo isso que a gente falou, né, eu vejo que a diferença entre as empresas que lideram seus mercados em relação a outras empresas de um mesmo segmento, que possuem menor representatividade, é a percepção de valor que elas geram ao seu público, né? E isso se consegue através do investimento em posicionamento. Então, a gente pode pegar como exemplo algumas das marcas mais desejadas e lucrativas do mundo, como a Apple, como a Rolex, como a Porsche, né? O que torna, e tantas outras, né? O que torna essas marcas tão desejadas? Elas investem na construção e no fortalecimento das suas marcas, elas entregam experiências e não somente produtos ou serviços, elas criam um sentimento de desejo, de exclusividade e também de status, né? Elas conhecem profundamente o público, o principal público delas, para a partir disso entregar aquilo que ela pode contribuir de fato. E elas não disputam o preço porque elas sabem o valor que elas entregam, né? Então, eu vejo que o segredo está em planejar de uma forma estratégica o que eu posso gerar de valor adicional, qual é o diferencial da minha marca que vai torná-la única, porque enquanto a empresa não construir um valor adicional, não gerar mais valor para os seus clientes e para o mercado de uma forma geral, ela vai seguir disputando por preço. E aí a gente sabe que a concorrência vai muito além do que realmente a empresa tem de diferenciais, né? Acaba se reduzindo realmente ao que a empresa cobra e não realmente por aquilo que ela entrega, né? Exatamente. E aí não adianta ser uma empresa incrível com vários diferenciais se no final das contas tu realmente não se posiciona de forma diferente, né? É importante destacar, né, Yuri, que aqui a gente trouxe exemplos de marcas gigantes, mas a gente pode trazer isso para um contexto de negócios locais, seja para uma barbearia, para uma loja, para qualquer empresa de serviços. Tu pode fazer aquilo de uma forma diferente que o cliente na outra ponta ele perceba que ali ele é especial, que ali ele tem uma exclusividade, né? Então, isso se encaixa também num contexto de negócios menores. Posicionamento é uma ferramenta de força para a marca. É um elemento que vai tirar essa marca de uma zona de fragilidade. Então, é por isso que nós devemos trazer o posicionamento da marca para o centro do nosso negócio, junto, evidentemente, com um trabalho de gestão
né, centrado em uma estratégia para buscar os resultados, para trabalhar a partir de metas e de métricas. Mas o posicionamento, ele é um elemento de força de qualquer marca, independente do seu segmento. Ele precisa estar no centro desse negócio. Agora que tu falou, eu lembrei de um livro que ele traz isso na essência, que é um dos livros clássicos de gestão estratégica, né? Que é A Estratégia do Oceano Azul. E que é justamente isso, né? O Oceano Vermelho é aquele oceano onde existe maior competitividade. Ou seja, né? Tá acontecendo uma certa carnificina ali, por isso que o oceano está vermelho. Agora, a ideia do Oceano Azul é justamente quando tu consegue nadar sozinho em um mercado inexplorado. Isso não necessariamente significa ser um setor diferente, não. Às vezes é justamente o ângulo com que tu se posiciona. Às vezes é um nicho específico dentro de algo, né? Um produto que já existe, um setor que já existe, mas o nicho ali ele é tão único que tu não tem nenhum par, nenhum concorrente, né? E aí tu tá ali nadando de braçadas tranquilo, né? Exato. Próxima pergunta para o Gustavo também, aproveitando o embalo, né? Uma das questões que a gente tem aí para os gestores é quando a empresa cresce. A tendência é que com esse movimento a empresa fique cada vez, né? A organização fique cada vez mais complexa. E como que os gestores podem se preparar para o crescimento de modo a aumentar a produtividade da empresa, né? Do negócio e os resultados, mas também sem se tornar uma empresa burocrática, sem ficar engessada, né? Com tantos processos, com tantas regras. Sim. Bom, Yuri, para crescer um negócio de uma forma sustentável, os gestores, os donos do negócio, eles precisam ter um olhar muito especial para um tripé que é composto por processos, pessoas e tecnologia. Né? Os processos eles são feitos para organizar a forma como as pessoas vão trabalhar e a tecnologia ela vem para garantir que esses processos vão ser executados da melhor forma. Né? Então, hoje, quanto maior a empresa, mais complexa e desafiadora é a sua gestão. Né? A gente vivencia isso diariamente nas consultorias que a gente realiza na Atras, em todos os nossos clientes. Então, diante disso, para auxiliar no crescimento dessas empresas, eu traria 2 recomendações. A primeira é documentar todos os processos de cada cargo, de cada setor da empresa, porque as pessoas elas passam e a empresa ela continua. Né? Então, se a gente tem o conhecimento e os processos muito restrito a uma pessoa ou a poucas, isso se torna um problema. A propriedade intelectual disso precisa estar com a empresa. Né? E uma segunda recomendação é saiba contratar e gerir pessoas, né, de uma forma que elas cumpram as suas funções e respeitem os processos da empresa. Né? Eu gosto muito de uma frase do autor Jim Collins, no livro Empresas Feitas para Vencer, que é: primeiro coloque as pessoas certas no barco, depois tire as pessoas erradas e então coloque as pessoas certas nos lugares certos. E para mim isso resume, né, uma boa gestão, porque é a síntese daquilo que todo gestor precisa fazer em seu negócio. Perfeito. E eu acredito que também cabe muito, né, tu proporcionar, tu estimular a autonomia, né, e o protagonismo dos colaboradores também. Porque a gente sabe que quando a gente pensa um processo, uma estratégia, a gente às vezes pode estar distante do dia a dia, né, do chão de fábrica e a expectativa não estar alinhada na realidade e a coisa não se tornar uma coisa funcional, né? Então ninguém melhora ali para as pessoas que executam no dia a dia para encontrar os pontos de melhoria, né, entender o que não está funcionando em relação ao que deveria estar acontecendo. Então, se a empresa consegue encorajar os funcionários, né, a se posicionarem, a trazer essas sugestões, a empresa vai garantir um ambiente de melhoria contínua, né? Então, naturalmente, isso vai contribuir para mais resultados, né? Para um crescimento maior também. E tem muita gente que, quando escuta a palavra processos, ela já tem um certo julgamento com isso. É algo muito engessado, algo muito mecânico. Mas elas não entendem que o processo ele vem para facilitar, para potencializar tanto a produtividade dela, né, quanto os resultados da empresa. Então é preciso mudar também essa perspectiva de como ver esses processos, né? Maravilha. Para garantir a qualidade, né? Exato. Próxima pergunta vai para Adriana. A gente sabe, né, que
tem muitas empresas que são boas em manter o dia a dia funcionando, manter o dia a dia rodando ali, mas que não conseguem olhar tanto para a inovação. Por outro lado, tem outras empresas que se preocupam em criar muito aquilo que não existe, pensar no futuro, mas aí deixa o dia a dia abandonado e as coisas vão degringolando. Então, enquanto o básico não está sendo feito com excelência, elas estão se preocupando em inventar no próximo passo. Então a dúvida é, muitos gestores devem carregar isso lá quando bota a cabeça no travesseiro. Como dosar o foco no presente com o foco do futuro? Bom, antes de responder isso, é importante a gente trazer um conceito que a gente estuda bastante, que é o dilema do inovador, né? Esse termo ele foi criado por um professor de Harvard, que é o Clayton Christensen, e ele traduz de forma simples o pensamento das empresas quando elas entram de forma a transformar esse mercado com inovações disruptivas. E quando a gente fala sobre inovação disruptiva, é aquela inovação que realmente tem uma força de transformação muito grande ao ponto de transformar aquele segmento e, inclusive, tornar produtos ou mesmo serviços obsoletos. E a gente tem aí uma série de exemplos para citar nesse sentido. Eu escolhi um porque gosto muito dessa referência, que é de uma marca que, sim, foi icônica, foi extremamente disruptiva, porque em 1888, a Kodak foi a criadora da primeira câmera portátil do mundo. Então, imaginem naquela época, né, uma empresa como essa chegar com um produto com tamanha força, né, transformando essa questão da imagem. O que aconteceu a partir daí? Ela dominou esse mercado absoluto durante muito tempo. Porém, ela não olhou para o desenvolvimento a partir daquilo que ela criou, as portas que se abriram e o tempo foi passando. Então, respondendo à tua pergunta, né, Yuri? Ela estava muito focada no presente, mas ela não estava olhando para esse futuro. O que aconteceu? Em 2003, as máquinas digitais superaram as analógicas. E onde estava a Kodak neste tempo todo? Ela estava em algum lugar onde ela perdeu esse timing, ela deixou de olhar para as possibilidades que esse mercado tinha. E pior, ela deu as costas para os sinais que o mercado apontava. E quando a gente fala em sinais, nada mais é do que o comportamento do consumidor. É entender as suas expectativas, é realmente se dedicar a estudos, e aí, de novo, é uma resposta à tua pergunta, né? Olhar para o futuro é o quê? É saber separar isso. Eu dedicar força, energia, estratégia para o meu negócio no presente, mas eu criar uma unidade em paralelo de estudos, de desenvolvimento, de pesquisas, de ouvir esse consumidor, para que ele possa apontar o caminho também. E foi isso que outras marcas, né, como a Canon e a Sony fizeram e acabaram se sobrepondo absurdamente à Kodak, que sucumbiu. Então, esse exemplo, eu creio que ele ilustra muito bem como as empresas devem olhar e tratar os seus negócios. De novo, né, como o Gustavo falava, a gente está trazendo exemplo de marcas icônicas, porque a gente entende até que fica mais fácil de explicar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando como isso funciona. Mas a gente pode trazer isso para a realidade de negócios menores, de negócios locais, porque o mercado e as oportunidades estão aí para todos, né? Então, é muito mais como a gente vai dedicar um tempo para estudar essas oportunidades e esse consumidor, porque é ali que estão as respostas. Sim. Eu acho que isso até se conecta com o que tu falou mais cedo, né? De olhar para as referências boas, né? E procurar se inspirar e modelar, né? Não necessariamente precisa ser do setor, mas quando a gente olha para um contexto mais histórico, né? Até porque também, se a gente olha para trás, a gente consegue entender o que aconteceu, aonde isso levou e qual foi o final da história, né? A gente vivendo no presente não consegue ainda definir de repente se tal processo, se tal estratégia, se tal movimento da empresa foi assertivo ou não, porque as coisas ainda estão acontecendo, né? Não tem ainda esse desenrolar completo. E
E eu lembrei também, né, de como dosar, né? E eu lembrei que existe uma recomendação, na verdade, para isso, né, de uma das principais empresas de consultoria do mundo, que é a McKinsey. E a McKinsey, ela trabalha, né, com os 3 horizontes da inovação, que pega essa questão, né, putz, como pensar no presente, no futuro, de uma forma que tudo fique bem equalizado. E a sugestão que ela traz, né, para as empresas é dividir entre 70, 20 e 10%, em que 70% é tu olhar para aquilo que já está funcionando e procurar aprimorar, ou seja, o core business ali, né, o que está garantindo o sustento da empresa. 20% dos esforços, né, e do tempo, enfim, de todos os recursos, tu pensar em novos produtos, né, ou até mesmo em novos negócios, mas ainda vinculados àquilo que a empresa já domina, ou seja, é um salto de experimentação, mas não muito longe da fonte, e 10% realmente para disrupção, né, para experimentação e em realmente, daqui a pouco, pensar em como entrar num setor novo, em como criar um produto totalmente desvinculado ao que a empresa já faz. Ou seja, a gente pegando o caso da Apple, por exemplo. A Apple é uma empresa de tecnologia, né, começou com computadores, foi para celulares, dispositivos de música, e agora, mais recentemente, né, desenvolveu uma experiência imersiva, né, que, se a gente olhasse para o passado, poderiam dizer, não tem nada a ver com o negócio da empresa. Só que hoje isso representa esses 10%, né, de vamos pensar além, vamos pensar de uma forma totalmente não usual. Se a gente pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Porque às vezes acaba que essas tecnologias, elas nem sobrevivam, né, nem permaneçam. Mas é justamente, às vezes, um programa, né, um processo que esse pensar diferente traz, né, que precisa ser criado para que isso venha à tona, que às vezes isso é aproveitado até mesmo, né, para implementar lá no core business que já está rodando muito bem. Então vale a pena, né, dar esses investimentos às vezes no escuro, né? Sim, não, muito bom, Yuri. Até conectado com essa tua fala, esses dias eu estava acompanhando um podcast do Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans. Ele falou justamente isso, né? Que hoje 80% da coleção de óculos da Chili Beans se mantém a mesma o ano inteiro. E são as peças que mais vendem. Porém, ele sempre, a cada 2 ou 3 meses, ele utiliza esses 20% para fazer testes, para lançar novas coleções e sentir a aderência, né, ir lançando, testando validações, sem que isso afete a sustentabilidade do negócio, porque ele vai continuar vendendo, porém ele atua, né, nessas duas frentes, o que se chama dentro da gestão de organizações ambidestras, né, que tu mantém o foco no presente para garantir o funcionamento, mas tu está sempre de olho no futuro para construir a tua empresa do amanhã, né? E em muitos casos, esses 20% que focam no amanhã, daqui a 2, 3 anos, a empresa ela vai meio que inverter a lógica. Então, essas soluções que tu tá buscando inovar hoje, talvez sejam o teu negócio principal no futuro, né? E às vezes até também uma barreira de contenção contra a competitividade, né? Isso. E tem um outro ponto, né? Quando a gente fala de inovação, é preciso entender que inovação significa investimento. Muitas vezes a pessoa erra quando ela opta pelo caminho de inovar, imaginando que ela vai fazer dinheiro daquilo ali imediatamente. E não é assim. Inovação é tentativa e erro. Inovação é coragem de pensar diferente e ofertar algo diferente, inesperado para esse público, para esse consumidor, para esse mercado. Lá na frente, isso sim pode inverter essa lógica, como o Gustavo está falando, e se transformar em um produto consolidado que vai se juntar com a outros que já trilharam esse caminho. Mas inovação significa coragem de investir um dinheiro que muitas vezes não vai voltar. Mas é aí que a empresa também consegue se colocar no mercado de uma maneira diferente. Teu exemplo, a Chili Beans, é maravilhoso. Por quê? Independente de gostar ou não da marca, a marca é respeitada porque ela tem essa associação, né, na mente das pessoas. Sempre tem algo novo acontecendo na Chili Beans. Né? O Caíto, ele é um cara inquieto e ele leva isso para o negócio dele e ele cria essa assinatura para a marca, que gera muitos outros negócios, inclusive, para além do negócio óculos, né? Verdade. É um conceito, é um estilo de vida quem compra aquela marca.
Então, ele traz a inovação com essa ótica e dá aí um show de empreendedorismo, né? E aqui na Atlas a gente também utiliza, né? Nós somos um negócio de serviço, um negócio em escala menor, mas se a gente se basear apenas em uma ou duas soluções, a gente fica muito restrito. Então, por isso que a gente aqui investiu também, né, na parte de construção, de pesquisa, de formatação de novos produtos, entendendo essa demanda do mercado, e a gente também vai trabalhando, né, conduzindo o nosso negócio para outros eixos. Então, muito esse movimento que a gente fez para trabalhar os 4 eixos na Atlas, né, posicionamento, gestão, educação e carreira, ele, de certa forma, é uma inovação para o modelo de negócio que a gente está trazendo, né? Que é uma consultoria de negócios que consegue mesclar tanto aspectos de posicionamento e de gestão. Então, isso vale também para qualquer outro negócio de serviço, de comércio, enfim. Maravilha. E uma questão que também passa pela cabeça dos gestores, né, Gustavo, é a forma como o resultado da empresa é um reflexo da performance dos colaboradores, né? E tu acredita que o que as empresas assim podem fazer para incentivar o desenvolvimento contínuo ali pela parte ali dos times para alcançar resultados de excelência? Como estimular esse movimento, né, de crescimento pessoal? Uhum. Bom, para desenvolver as equipes, eu acredito que, em primeiro lugar, as empresas elas precisam conectar os objetivos pessoais e de carreira do colaborador com os objetivos da empresa, né? Então, é preciso que tenha esse alinhamento, que exista esse alinhamento, que começa numa fase de contratação e ele se estende, continua ao longo de todo o tempo desse colaborador na empresa, né? Como um plano de carreira que indique uma perspectiva de crescimento, né? Então, além disso, outras políticas também podem ser adotadas para trabalhar o desenvolvimento dos colaboradores, como a criação de uma rotina de treinamentos internos, como a gente realiza pela Atlas em muitas empresas, né? Ou então o custeio de uma graduação, de alguma capacitação externa ou de parte dela, e também o custeio para participação em eventos, para a realização de viagens de benchmarking, né? Tudo isso acaba agregando no desenvolvimento do colaborador e contribuindo para que ele também seja mais produtivo para o negócio, né? Então, existem várias formas das empresas investirem, proporcionarem esse desenvolvimento para os colaboradores. O que as empresas não podem é fechar os olhos para isso, né? Então, elas precisam estar muito atento a isso. Caso contrário, elas vão acabar perdendo os seus melhores talentos, elas vão aumentar a dificuldade em conseguir contratar pessoas no mercado e automaticamente elas vão reduzir a produtividade delas, né? Perfeito. Eu acredito, né, que as pessoas elas podem ser justamente um recurso muito sustentável, né, porque a partir do momento a gente ainda não focou nenhum episódio na cultura, né, em algum momento a gente vai olhar para isso, mas a gente também precisa olhar para o crescimento da pessoa dentro da empresa e muito além, né, de uma linha, né, como é que eu vou dizer, uma linha horizontal, né, a pessoa entrou no marketing, vai trabalhar no marketing durante toda a carreira dela, né, mas tem muito essa transição dentro da empresa entre setores. Lateral, né? Muito em fruto dessa curiosidade, né, que as pessoas vão tendo, né, ao longo do tempo. Então, às vezes, tu consegue preparar, né, capacitar essa pessoa dentro do ponto de vista ali da cultura, né, dos elementos essenciais que a empresa precisa. Ela não precisa contratar daqui a pouco uma pessoa zerada, né, no mercado para uma posição em outro setor. Tu consegue daqui a pouco vincular alguém que já está treinado dentro do que é essencial para a empresa e que já está dentro da empresa, já entende a realidade. Olha quanto tempo ela vai ganhar, né, desse período de aprendizagem ali, a pessoa já talvez vai conseguir entrar e dar resultados, né, porque a gente sabe que tem um tempo, né, até ocorrer adaptação, a pessoa entender a sua função, entender o funcionamento da empresa, né, então quando a empresa também consegue investir em treinamentos, né, e outras formas de capacitação, isso é uma garantia, de certa forma, que isso vai voltar, né, como aquela ideia do investimento, né, talvez de forma imediata, quando tu tá executando aquela ação, tu não vai ver nenhum resultado concreto.
mas depois tu vai ver, né, num ganho do tempo ali na frente, como qualquer ideia, né, de investimento para longo prazo. Quando tu compra uma ação, a ação pode estar ali, né, com o preço X dela, mas lá na frente tu vai ver todo o crescimento que ela teve, por mais que naquele dia, talvez até no segundo dia, né, o preço dela caiu. Aí tem muitas pessoas que se chateiam, meu Deus, né, o que é que eu fiz e agora? Mas quando ela olha numa perspectiva mais geral, né, que eu acho que também é uma das coisas que se destacam, né, os gestores que conseguem fazer isso daqueles que não conseguem, aí ele consegue colher os frutos, né, daquilo que está proporcionando. E vamos adiante, então. Próxima pergunta para ti, Adriana. Falando também sobre educação. No dia a dia, a gente sabe que a empresa, né, passa por vários desafios, né? Como, por exemplo, a rotatividade e a falta de mão de obra. E, do teu ponto de vista, como que tu acredita que o investimento, né, em treinamentos e outras formas de desenvolvimento pode ser justamente, né, uma forma aí para reter talentos? Bom, qualificação de mão de obra, rotatividade, ela está presente no dia a dia de qualquer negócio, né? É um desafio cotidiano que eu vejo que todas as marcas, em sua maioria, pelo menos, enfrentam, que é a necessidade de buscar essa mão de obra qualificada. E quando não se encontra essa mão de obra qualificada, eu entendo que o caminho é qualificar a mão de obra existente. É buscar pessoas que estejam dispostas não apenas a desempenhar uma função e ser remunerada ao final de um determinado período. É olhar para além dessa relação de trabalho como uma oportunidade de investimento. Então, buscar pessoas que estejam dispostas a trilhar, né, esse aprendizado, a caminhar dentro da empresa, fortalecendo o seu desenvolvimento. Porque independente de onde ela estiver, o tempo que ela vai estar nessa empresa, que caminho ela vai seguir depois, a gente sabe que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, quando encontramos pessoas que estão dispostas a aprender, eu entendo que são pessoas que já têm um diferencial que merece ser trabalhado e valorizado. Porque a gente costuma falar, né, para os clientes, como nós vamos cobrar algo, né, um determinado desempenho de alguém, se nós não entregamos para essa pessoa elementos, ferramentas que potencializem o seu desenvolvimento. Então, a qualificação da mão de obra, ela é uma responsabilidade do empresário que não pode ser terceirizada. Ah, mas o mercado não tem pessoas qualificadas. Ok, não tem, então vamos tomar para nós essa responsabilidade. E aí entra o trabalho da Ateras, que pode estar ao lado dessas empresas, auxiliando nessa construção. Numa construção, inclusive, modelada dentro da cultura desse negócio. É claro que se trabalham elementos essenciais, né, daquilo que nós estudamos e levamos como uma jornada, né, para empresas atemporais, uma jornada que vai qualificar essas pessoas, mas sempre é construído a partir da necessidade, da realidade daquela marca. Então, estamos ao lado desse empreendedor para auxiliar nesse caminho. O que não pode acontecer é a gente ficar de braços cruzados, olhando para o mercado e dizendo que não há mão de obra qualificada. Isso está posto. Então, como vamos transformar? Vamos chamar para nós essa responsabilidade. E a rotatividade é algo que também pode ser solucionado com o quê? Com elementos que possam atrair essas pessoas para algo além daquilo que elas estão recebendo, né? Algo além de uma relação financeira. Então, existem diversas formas de se trabalhar esses aspectos, né? Até mesmo com uma gamificação, onde vai reverter em prêmios. O plano de carreira, ele é essencial. Claro, independente do tamanho do negócio, dá para se pensar em uma maneira de fazer com que essa pessoa consiga estar ao lado, ombro a ombro desse empreendedor, olhando para um horizonte maior do que o agora, do que o curto prazo. Então, existem maneiras da gente trabalhar isso e fazer com que essa rotatividade seja minimizada. Ela não vai ser eliminada, mas ela vai sim ser minimizada.
e fazer com que as pessoas que estão formando aquela equipe sintam esse orgulho de pertencimento e atraiam outras pessoas também para esse processo. E isso passa invariavelmente por um cuidado e um investimento em pessoas, para que a gente consiga buscar esses resultados. Sem um investimento em pessoas, e aí é chover no molhado, mas a gente precisa dizer isso, não é um custo, pessoas não são um custo, elas são um investimento. Ah, mas se eu não quero investir em pessoas, então não tenha um negócio, então não seja um empresário. Porque esta é uma condição que todo negócio que se desenvolve preconiza. Investir em pessoas para conseguir alcançar os resultados que foram planejados. Até certo ponto, né, o empresário ele até consegue fazer por conta própria, né, mas se ele não tem as pessoas certas ao lado dele, o negócio vai ter um teto de crescimento, né, então aí acaba sendo justamente uma forma de pensar pequena, né, não vou investir em pessoas, não vou contratar mais pessoas, não vou delegar porque ninguém vai saber fazer tão bem quanto eu, né. Mas muito bom que tu trouxe, porque justamente cabe à empresa tomar uma atitude para sanar, né, essa situação ou continuar reclamando aí, porque ela existe, né? E muitas vezes também os empresários costumam relatar, né? Ah, mas eu investi tanto em pessoas e a pessoa saiu, foi para outro lugar. É importante olhar de uma maneira maior do que esse ato em si. Porque aquela pessoa saiu, mas as outras pessoas que ficaram. Essas pessoas que ficaram, elas estão fortalecendo, estruturando esse negócio todos os dias. Então a gente não pode pensar apenas em quem saiu. O mercado ele é volátil, não tem como a gente conter isso. O que a gente pode é se aprimorando cada vez mais para entregar algo para esse cliente interno, que é o nosso colaborador, para que ele se sinta realizada em fazer parte daquela transformação. De novo, tem muito a ver com a cultura, né? E é isso que a gente trabalha dentro desse eixo de educação da Ateras, construindo ao lado dos nossos clientes esse trabalho. E também dentro do eixo de gestão, olhando para a cultura, né? Exato. Exatamente. Próxima pergunta para o Gustavo. Os gestores, né, eles são vistos como embaixadores da empresa, de certa forma. É uma responsabilidade tanto. Mas também traz consigo, né, algumas questões, né? Então, o que tu acredita, né, que são os cuidados necessários para que a marca pessoal dos gestores não afetem negativamente a marca da empresa, do negócio? Bom, Yuri, muitas crises podem ser causadas, né, entre uma dissonância entre a marca pessoal e a marca corporativa, né? Assim como a marca pessoal de grandes empresários e gestores potencializam os negócios, qualquer deslize ou um pequeno descuido pode fazer desmoronar uma construção de anos, de décadas em minutos, né? Ainda mais na era do cancelamento que a gente vive hoje, né? As coisas são muito, muito rápidas, elas acontecem de uma forma muito imediata. Né? Aqui no Brasil, a gente pode citar como exemplo alguns empresários que potencializam, de fato, né, as marcas dos seus negócios, como, por exemplo, o Flávio Augusto, da WhatsApp, o João Adib, da CIMED, a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, né, que eles são vistos como embaixadores, né, das suas marcas, né, ou seja, todos enxergam eles como uma extensão do negócio, sejam colaboradores, clientes e o mercado de uma forma geral, né? E quais os cuidados, né, que a gente precisa ter com a nossa marca pessoal para que isso não prejudique um negócio? Primeiro, eu vejo que a gente precisa cuidar daquilo que a gente fala, daquilo que a gente publica nas redes sociais e refletir se aquilo de fato está contribuindo ou está prejudicando o negócio, né? Porque lembrando sempre que nós somos porta-vozes dos nossos negócios. E uma segunda recomendação é vista-se, se posicione e interaja com inteligência, com sabedoria, em ocasiões presenciais, né? Porque é preciso deixar uma boa impressão, porque essa impressão que o empresário vai estar deixando
vai ser a impressão que as pessoas vão ter também no negócio dele. Me passou uma provocaçãozinha leve aqui pela cabeça agora. Vocês acham que os gestores eles têm a escolha de não se posicionarem como como um porta-voz, como um embaixador? Eu respondo: não se posicionar é um posicionamento. Não se posicionar é um posicionamento. Com implicações muito sérias, muito graves e muito danosas. Isso é irresponsabilidade. Não há como não se posicionar. E tu, Gustavo, o que tu acha? Eu concordo com isso, porque por mais que, assim, ó, é importante destacar que os gestores, assim como qualquer pessoa, têm personalidades e estilos diferentes. Então não quer dizer que tu precisa ser o garoto propaganda da tua empresa, tu precisa se expor mediaticamente, né? Mas qualquer interação que tu tiver com um cliente, com um colaborador, tu já está comunicando algo. Então por isso que o posicionamento ele é tão importante, né? Precisa ter o bom senso e a intencionalidade. Isso aí. Trocando de assunto agora, né? Vamos para a área de carreira. Pergunta para Adriana. Quando a gente fala sobre marca pessoal, talvez, né, pode passar pela cabeça a ideia de que trabalhamos, né, ou que iremos trabalhar a vida toda numa mesma área, no mesmo setor ou até mesmo numa mesma empresa, né? Mas a gente sabe que não é realidade, né? Não tem mais essa visão como se tinha antigamente. E as carreiras, elas estão cada vez mais dinâmicas, né? Então, como investir numa construção, né, de marca pessoal, sendo que eu talvez não tenha certeza sobre qual carreira eu quero ter para mim a longo prazo ou até onde eu quero ir, assim, como pensar na minha marca pessoal, talvez trazendo um pouco daquela questão do pensando no presente ao mesmo tempo e também no futuro já um pouquinho. Eu vejo que falar sobre carreiras, a gente precisa dar um passo atrás e entender que existe uma marca né, uma marca pessoal. Então, antes de imaginar por quais carreiras, né, eu vou trilhar nessa jornada, que escolhas eu vou fazer, eu tenho que entender que essa pessoa e essas escolhas, essa visão de mundo, elas vão estar sempre caminhando com essas carreiras e essas oportunidades. E aí a gente volta naquela reflexão de que todos nós somos uma marca, querendo ou não, somos uma, né? Então, como a gente vai lidar com isso é uma escolha. Mas a gente trabalha com o fato, com a realidade de que nós somos uma marca pessoal que está no mundo, que traz a sua visão de mundo, que traz os seus sentimentos. E aí a gente começa uma construção de marca pessoal com intencionalidade, pensando no futuro de uma carreira, as possibilidades que podem surgir, entendendo quem nós somos, né? Como foi construído esse fio condutor que nos leva a ser quem nós somos hoje. É simples, é só a gente fazer um exercício de autorreflexão, né? Desde o início da nossa entrada no mercado de trabalho, como foi? Ela se deu ao acaso, ela se deu a partir de uma oportunidade em família, ela se deu a partir de uma escolha que iria conectar com uma capacitação, né? Com uma graduação, por assim dizer. Como foi isso? E essas escolhas, elas perduram, elas mudaram, elas se mostraram completamente diferentes ao longo dessa carreira. E não há nenhum problema na mudança. A mudança, muitas vezes, ela é salutar. Ela é muito melhor do que ficarmos presos, né, condicionados ali a uma escolha acadêmica ou a um compromisso de perpetuar um negócio em família, que a gente vê, assim, muitas pessoas sofrendo esse dilema, né, porque precisam continuar um negócio. Será que elas precisam mesmo? Que outro caminho a gente poderia pensar, né, para solucionar uma situação como essa? Então eu vejo que é importante sempre fazer essa reflexão. O que é de fato que faz o nosso coração vibrar? Qual o tema que, quando é posto à mesa,
faz os nossos olhos brilharem, a gente sentir vontade de falar sobre aquilo e mais, de aprender sobre aquilo. Esse eu digo que é sempre um grande indicativo. Quando nós sentimos vontade de aprender mais sobre algo, fique atento. Geralmente esse é o caminho para uma carreira de sucesso. Uma carreira onde você pode construir, sim, essa referência, se tornar essa referência naquilo que faz. Porque é aquilo que nos move, aquele sentimento de paixão, de querer aprender sempre mais e querer disseminar também o que se aprende. Então, esse é um grande indicativo. O segundo indicativo é como as pessoas costumam, invariavelmente, falar a respeito de ti, né? Quais são as referências que elas trazem quando elas te descrevem, né? A forma como elas te conhecem, como elas te percebem. Esse exercício ele é muito rico, porque se a gente estabelecer um comparativo em quais são os nossos elementos de força e como as pessoas se reportam a nós, quais são esses elementos que elas estão trazendo, e a gente entender que existe uma consonância aí, nós temos um potencial muito grande de desenvolver essa marca pessoal e fazer com que essa marca pessoal possa se colocar aonde ela quiser dentro de um mercado, usando com inteligência todas essas skills, todos esses elementos. Agora, ao passo que a gente se vê de uma forma, mas o outro lado já não está apontando para esse mesmo caminho, nós temos aí um ponto de alerta, que é um ponto de ajuste, né? Também é um ponto de ajuste para ajustar essa rota, por assim dizer, e continuar essa caminhada. Porque quando a gente fala de carreira, não tem como a gente dar meia volta, né? Ah, não, agora eu vou voltar e vou começar de novo lá atrás. Não tem como a gente fazer isso. A história já está posta. As decisões que nós tomamos, elas não vão voltar no tempo, né? Então, de novo, mais uma vez, por que a gente escolheu tanto, né, essa palavra para ser o centro ali da áteras, né? Porque a gente entende que a temporalidade é algo que está muito presente nas nossas vidas, nos nossos negócios e nas oportunidades. Então, vamos lá posicionar a nossa marca pessoal para sermos o melhor que nós podemos ser para o mundo. Maravilha, acho que passa muito por essa questão da contribuição, né? E separar, como tu falou, né? O quem eu sou do quem eu estou. Porque às vezes as pessoas acabam se apegando muito a esses rótulos, né? Ah, então, se eu estou trabalhando com isso, é só isso que minha vida vai ser para sempre. Quando, na verdade, ela tem a qualquer momento a oportunidade de parar e desenvolver, né, um caminho para quem ela gostaria de ser, né? Olhando para daqui a pouco, né, uma questão de chamado, de propósito, né, ou até mesmo por essa questão de como servir, né, para as pessoas ao meu redor, como contribuir com o mundo, né? Verdade. A gente pode discorrer sobre esse assunto mais profundamente num outro episódio, né? Esse tema de personal branding é um tema que eu estudo muito e porque vejo uma força muito grande nele conectada com as marcas corporativas, né? Não há como a gente falar de um CNPJ sem olhar para um CPF. E eu gosto de falar assim que não há Rolex que segure uma cabeça vazia, né? Não há uma paleta de cores que salve um discurso sem fundamento. Então, não adianta a gente organizar o lado de fora, e sim, é importante fazer isso, se a gente não se dedicar efetivamente a entender quem nós somos, aquilo que faz sentido para a gente, e a partir disso criar, né, essa assinatura de marca, que é o que eu sempre falo, e então realmente se colocar, né, neste processo, neste movimento de servir, de entregar o seu melhor, de auxiliar na transformação do outro. Esse é o posicionamento de marca. Toda outra parte visual, ela é um pedacinho disso. Ela é um elemento ali que vai complementar. Mas não adianta se iludir e imaginar que organizando por fora a gente vai conseguir se sustentar
e se posicionar como uma referência, porque isso não vai acontecer. Então, de novo, vamos trabalhar a marca pessoal com responsabilidade e dedicação. Como tudo na vida, nós precisamos de responsabilidade e dedicação para que a gente consiga ter um resultado consistente. Senão ele vai virar fumaça. Vai virar fumaça a partir de uma imagem que não vai se sustentar. E, de novo, né, a gente vive num mundo extremamente veloz e digital. E é muito fácil ser desmascarado. Super. Então, vamos trabalhar, sim, a marca pessoal com essa responsabilidade, intencionalidade e se tornar, sim, essa referência que todos nós podemos ser naquilo que nós fazemos. Perfeito. Quer contribuir de alguma forma com esse tópico aí? Acho que a Adri, ela trouxe todo esse contexto, né? E eu vejo que o sucesso na carreira, ele tá numa interseção entre o propósito, né? O desejo, qual é a minha missão, mas também conectado com a aptidão. Isso é muito importante também, né? Não basta apenas tu ter um propósito, mas tu não ter aptidão para aquilo. Então eu vejo que é uma mistura disso que vai te conduzir para um próximo passo, né? O próprio Joel J fala muito disso, né? Da importância do talento. Então comece primeiro pelas aquelas aptidões e conecte as tuas aptidões com o teu propósito, que dessa forma tu vai acabar sendo muito mais eficaz. Aprender a partir disso para potencializar o talento, né? Isso aí. Legal. Então vamos indo adiante agora para o bloco dados e fatos, né? Esse bloco onde a gente sempre escolhe alguma notícia, né, para repercutir aqui e trazer reflexões para vocês que nos acompanham. E para este episódio nós selecionamos uma pesquisa, né, da Robert Half, chamada a 26ª edição do Índice de Confiança Robert Half, que fala, né, a respeito aí dos principais desafios dos gestores para 2024, que são, em primeiro lugar, lucratividade, em segundo lugar, produtividade, em terceiro lugar, retenção de profissionais, né? Nessa mesma ordem, 48%, 45% e 41%. Então, primeiro para ti, Adriana, qual que tu acredita ser o caminho para que os gestores consigam triunfar sobre esses desafios aí de 2024? O caminho é não descuidar de nenhum desses percentuais, né? Vocês observaram como eles estão equilibrados. A gente está falando aqui de 48% para lucratividade, 45% para produtividade e 41% para profissionais, né? Para pessoas. Então, existe um equilíbrio e esse equilíbrio já é uma resposta. Não podemos focar tanto em um lado e esquecer o outro, porque eles são igualmente importantes. Eu vejo que lucratividade tem muito a ver com diversificação. A gente falou um pouco sobre isso hoje aqui. E o que mais nós podemos fazer no nosso negócio que nós ainda não fizemos? Essa é uma boa pergunta que todo empreendedor pode fazer. O que mais eu posso fazer no meu negócio que eu ainda não fiz? O que eu posso pensar que eu ainda não pensei? O que eu posso testar que eu ainda não testei? Quem eu posso ouvir a respeito do meu negócio que eu ainda não ouvi? Então, eu vejo que lucratividade tem a ver com essa diversificação, com essa inquietude, para buscar respostas diferentes para cenários que podem ser diferentes ali na frente e eu já estar preparado para isso. Produtividade, eu vejo que tem muito a ver com processos. Também já falamos sobre isso hoje aqui. Quando a gente fala em processos, fala em investimentos de ferramentas, de tecnologia, que possam encurtar o tempo e trazer precisão, trazer métricas que são tão importantes para os negócios, porque são a partir delas que a gente consegue traçar uma possível mudança de rota quando necessário. E por fim, mais uma vez também o assunto que falamos hoje, pessoas, porque elas precisam estar caminhando conosco e se sentindo parte desse movimento de transformação. Então, procurar manter, né, o equilíbrio entre esses três eixos que tu trouxeste aqui. Maravilha. E do teu ponto de vista, Gustavo, o que tu acredita aí que os gestores deveriam adotar para também vencer esses desafios?
Bom, Yuri, além de todos os pontos destacados pela Adri, né, eu vejo que para enfrentar os desafios de lucratividade e produtividade, as empresas elas precisam buscar caminhos para o aumento da eficiência operacional, ou seja, fazer mais com menos, né, o que pode ser resolvido com um olhar atento para a gestão, uma disciplina para os processos e também um investimento em tecnologias, né, que vão potencializar isso. Já para superar o desafio de retenção de profissionais, as empresas elas devem investir na construção e no fortalecimento da cultura interna desse negócio, ao mesmo tempo que ela precisa criar políticas de valorização e de desenvolvimento contínuo desses colaboradores, né? Então, o funcionário ele precisa se sentir parte de algo maior. A remuneração, ela é sim importante, a gente não diz que isso não é, porque todo mundo valoriza e precisa disso para viver, mas estar em um ambiente agregador e que possibilita um crescimento, isso também auxilia na decisão de tu sair ou permanecer em uma empresa, né? Com certeza. E olhando para esses três tópicos, né, lucratividade, produtividade e retenção de profissionais, vocês conseguem enxergar uma intersecção, assim, de repente um macro desafio, que eles se interligam, que podem estar olhando para uma mesma direção? Ou vocês acham que realmente são caminhos diferentes e que não dá para conectar soluções? Eu vejo que tudo está interligado. Tudo está interligado, porque não adianta a gente investir, por exemplo, em tecnologia, em ferramentas, em processos, se a gente não tem uma cultura estabelecida dentro do negócio, a gente não tem o desenvolvimento das pessoas atrelado a esse investimento em tecnologia. Como que a gente vai pensar em lucratividade se a gente não consegue estabelecer qualidade no que a gente entrega hoje, independente de produto ou serviço? Então, não há como dissociar, né, esses três elementos dentro do negócio. Eles precisam ser trabalhados em concomitância para que a gente consiga buscar realmente resultados consistentes. Eu também vejo que eles estão totalmente interligados, né? Então, a lucratividade, como a Adri comentou, precisa estar constantemente revisando tuas fontes de receita, né? Focando nessa geração de valor para que tu consiga aumentar os teus resultados, né? Da mesma forma que tu precisa investir em processos, investir em pessoas. Então, eu vejo que está tudo interligado e esses dados eles também nos trazem uma validação do quão assertivos nós estamos sendo nos eixos do nosso negócio, né? Porque se a gente pegar os 4 eixos de negócio da Atheras hoje, o posicionamento, a gestão, a educação, que envolve muita parte de treinamentos, e um olhar para a carreira, para a marca pessoal, tudo isso contribui para que a gente atue na resolução desses desafios, né? Sejam através de soluções diferentes do nosso escopo de serviços, mas o nosso propósito, né, de transformar, de desenvolver os negócios, ele está muito conectado com essa demanda de mercado, né? Sim. Então, gestores, né, que quiserem vencer os desafios de 2024, entrem em contato com a Atheras. É isso aí. A modelagem e o desenvolvimento dos produtos teve, sim, muita intencionalidade. Então, sei que não é o que a gente gostaria, mas estamos nos encaminhando para o final, né, do episódio. Então, quero agradecer aí para ti que ficou até o final com a gente, acompanhou, né? Para nós é sempre um prazer estar compartilhando, né, conhecimento sobre negócios, né, para ajudar, né, todas as pessoas que se interessam por isso. E novamente fica o convite para compartilhar esse episódio, né, com quem tu acreditar que faz sentido, que se interessa ou que daqui a pouco está passando por esses desafios também. Então, obrigado novamente pela participação de vocês também, Adriana e Gustavo. E qual que é o recado final que vocês gostariam de deixar aí para quem está nos acompanhando? Bom, quero te agradecer, Yuri, mais uma vez, por estar com a gente, não só apenas no Atherascast, mas no atendimento também, né? Construindo aí alguns processos conosco. Muito, muito rica essa troca, né? Como ela deve ser.
ao Gustavo, meu sócio também, quem está com a gente. E o recado hoje que eu vou escolher dar é o recado de que a Ateras, ela também trabalha a partir de um modelo híbrido. Nós já tivemos, né, no nosso portfólio, temos clientes que não estão apenas nesse contexto local aqui, né, nossa sede, nós estamos em Gramado, aqui na Serra Gaúcha, e a gente, claro, está muito forte, né, em Gramado e também em Canela, com uma carteira consolidada de clientes, mas já olhamos e já atendemos, né, já olhamos para além, né, dessa questão regional e atendemos empresas também de outros locais nesse modelo híbrido, né, aprendizados de uma pandemia que acredito que todos em maior ou menor grau passaram e que foram sim, né, positivos para que a gente entenda e aprenda que é possível estar ao lado, né, desse cliente, servir esse cliente em um formato híbrido ou até mesmo 100% digital, onde a gente constrói, né, essa agenda com os clientes e entrega aí esse atendimento, sim, sempre de excelência. Então, um abraço para quem ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio. Bom, obrigado, Yuri. Obrigado a quem nos acompanhou. Então, reforçando, né, o que foi dito, aqui a gente tem essa oportunidade de trazer pequenas pílulas, né, para ajudar nesses desafios dos gestores, dos empresários, mas fica o convite para quem quiser se aprofundar, né, de repente entendeu, esse é um desafio que eu estou enfrentando no meu negócio e eu preciso atuar na resolução dele. Que fique à vontade, né, para marcar uma reunião com a gente, nos visitar no escritório, tomar um café com a gente, para que a gente possa também entender qual é o seu desafio e, a partir disso, né, modelar, entender de que forma a gente pode também contribuir para atuar nessa nova fase, né, do negócio. Então, muito obrigado. Perfeito, então. Com essas falas, a gente encerra o episódio, o segundo episódio do Ateras Cash. Fica acompanhando também nas redes sociais, a gente tem vários conteúdos sempre saindo ali sobre vários desses assuntos que a gente comentou aqui hoje. E nos reencontramos em breve no próximo episódio. Até mais.